Um colecionador de livros tem a habilidade de trazer as histórias para a vida real, apenas falando, e ele lê histórias de terror. E eu sou o EF, e esse é o filme Coração de Tinta, o livro mágico. Então pega um pó de pirim-pim-pim e vamos pra história. A história começa contando sobre pessoas especiais que eram conhecidas como língua encantada, e podem trazer à realidade as histórias dos livros apenas lendo em voz alta. E vemos uma bela família que estava com seu boneco, e o pai queria ler uma história para ela dormir, e ele começa a ler a história da Chapeuzinho Vermelho e aparece uma capa vermelha no quintal. E se passam 12 anos e vemos esse mesmo pai, mas dessa vez a jovem havia crescido e eles estavam viajando o país em sua Kombi. E eles pararam em uma pequena cidade e o pai, que se chama Mortimer, que vou chamar de Mori, ele trabalhava com restauração de livros antigos e precisava buscar as livrarias mais antigas. Ele encontra um antiquário e haviam muitos livros antigos, e ele começa a olhar o local e começa a procurar algum livro em específico. E ele possui a habilidade de escutar as vozes como se o livro estivesse contando suas histórias. E ele escuta seu livro e quando acha, se chamava Coração de Tinta. E era tudo que ele precisava, e vemos que um dos personagens daquele livro estava do lado de fora e estava conversando com a filha dele. E a filha não entende porque estava chamando o pai dela de língua encantada. Ele começa a dizer que queria voltar para casa, e ele precisava ler para voltar para a história, e Mori diz que não poderia, pois ele não encontrou a esposa. E o dedo empoeirado diz que o Capricórnio estava atrás dele e estava destruindo todas as cópias do livro para não voltar para casa. E Mori diz que depois daquele dia, ele não lê mais nada em voz alta. E aqui começa uma fuga pela cidade, pois ele não poderia entregar a cópia que achou, pois era extremamente rara. E isso porque ele não conhecia o PDF. E eles correm para a Kombi e a filha pergunta o que estava acontecendo, e ele diz que ela não podia saber de nada, que ficaria em segurança. E essa lógica em filmes não tem lógica nenhuma, pois se contar o que está acontecendo, ela poderá se proteger melhor. Eles só teriam um lugar seguro para ir. Eles vão para a casa da tia Eleanor, e era uma velha mal-humorada, que era a tia da mãe dela. E a velha começa a reclamar que as pessoas não liam mais livros, e ela acha que a esposa dele fugiu quando Meg era pequena para viver no mundo. E Meg percebe que tem algo de errado, pois ele nunca disse que ela fugiu, só que desapareceu. E desde então eles começaram a viajar por vários países sem ter residência fixa, como se estivessem fugindo de algo. Meg começa a andar pela casa e encontra uma grande livraria, e quando vai olhar um livro que estava no meio, a tia Eleanor começa a reclamar e diz que aquele livro era um livro persa do século XII e era muito raro. E ela diz que só estava ali para procurar alguma coisa para ler e que não tocaria em nada. E nesse momento minha mente bugou, pois como ela vai ler um livro sem tocar em nada? E ela diz que Meg era parecida com a mãe dela, e ela começa a ler e quando percebe já anoiteceu. E estava chovendo e ela começa a escutar várias pessoas falando, mas não entende nada. Mori está procurando no livro sua esposa, quando o dedo empoeirado aparece e diz que tentou de tudo para voltar para casa e pediu ajuda ao Capricórnio. E Mori sai correndo e quando chega, a filha foi capturada e vários capangas do Capricórnio estavam destruindo a biblioteca para que ele não invocasse nenhuma criatura. Mas Mori diz que lembrava de várias histórias e poderia chamar quem quiser. E quando o cara vai cortar a língua dele, o dedo empoeirado aparece e vemos que ele tem a habilidade de fazer fogo com as mãos, e ele diz que ninguém poderia se machucar, que esse foi o combinado. Eles queimam todos os livros e quando Mori tenta fazer alguma coisa, o cara bate com um livro nas costas dele e ele dá uma dormida de leve. E galera, que livro foi esse, né? Deve ser aquelas listas telefônicas, porque pareceu uma tijolada. E quando acorda, estava dentro de uma van com dor no pescoço e estavam sendo levados para a base do Capricórnio, que ficava nas montanhas, e o local estava cheio de guardas armados. Eles são levados para o estábulo, e lá eles estavam mantendo várias criaturas das histórias presas, como o crocodilo do Peter Pan e o unicórnio, e eles são presos em uma cela, e quando eles perguntam o que estava acontecendo, ele começa a contar que é conhecido como língua encantada, pois ele tem a habilidade de transformar histórias em realidade. E ele começa a contar o que aconteceu anos atrás, e diz que estavam na casa da Eleanor, quando ele começou a ler uma história do Coração de Tinta, mas quando percebeu, os personagens saíram do livro, mas para um sair, outro tem que entrar. E nisso a mãe dela foi puxada para dentro do livro, e desde então ele estava atrás de uma cópia para trazê-la para casa.
casa. Meg fica desesperada, pois não sabe se sua mãe estava viva, pois se passaram 9 anos, e eles são levados até Capricórnio, e ele começa a dizer que estava adorando esse mundo, pois haviam coisas melhores, além dele ter o próprio castelo. E vemos que ele conseguiu um outro língua encantada, mas ele era gago, e ele não conseguia invocar os personagens direito, porque eles vinham com defeito. E um certo dia, eles estavam com fome, e eles tentaram ler o grande livro da peça de picanha, mas não deu muito certo, pois outra coisa grande apareceu. Picanha. Capricórnio diz que eles ficariam seguros se fizessem tudo o que ele mandasse, e diz pra ele ler a história de Ali Baba e os 40 ladrões, e começa a ler a parte que o Aladim do Habib's estava entrando na caverna, e começa a chover muitas moedas de ouro, e do nada cai Farid, o Aladim do sertão, e o dedo empoeirado diz que agora era a vez dele voltar, e que esperou 8 anos por isso, e Capricórnio começa a dizer que ele era muito inocente, e se ele ler o livro pode ser que todos voltem, então não pode arriscar, e joga o livro no fogo e ele tenta pegar com a mão, mas na vida real ele se queima e o pessoal é levado para a prisão. O dedo de prosa vai na cozinha para cuidar das queimaduras, e lá tem uma mulher diferente dos demais personagens e ela não conseguia falar, e ele sabia que ela tinha algo de especial, e ele pede para um dia ela contar a história dela e de que livro veio. Farid está assustado achando que tudo era apenas um sonho, e acha que dormindo voltaria para casa, e quando o dedo queimado acorda, a mulher da cozinha mostra um desenho que fez da família dela, e era Mori e sua filha pequena, e agora ele sabia que ela não estava no livro, e diz que a tiraria dali, e ele usa seu furão para pegar a chave de um guarda que estava dormindo, e ele entrega a chave para ela fugir na hora da tempestade, pois ele leva um livro do mundo de Oz para Mori, e ele começa a ler a parte da tempestade, e tudo começa a ficar muito doido, pois começa uma grande tempestade e tudo começa a voar, e Mori passa perto da mulher dele, mas como ela era muda, geral ignora o que ela tem pra falar. Eles conseguem fugir por pouco, mas agora precisavam de um segundo plano, e Eleanor começa a dizer que tinha uma ideia, pois perto daquelas cidades morava o escritor do livro, e o dedo ralado diz que não seria uma boa ideia, pois ele já leu o resumo do final da própria história, e ele acaba dando uma falecida nada de leve, pois no romance é legal, mas na vida real não, e eles batem na casa do escritor e ele acha que era apenas um autógrafo, e Meg conta o que aconteceu e ele não acredita, então o levam até o dedo empoeirado que estava na praça fazendo vários malabares com fogo, pois era isso que ele fazia no livro, e quando o escritor vê, ele fica surpreendido, pois era exatamente como imaginou, e ele fica com raiva por causa do destino que ele deu no livro e o velho está cagando pra ele. Farid começa a perceber que aquilo era verdade e começa a se impressionar com esse mundo, e o velho diz que o livro teve poucas cópias, mas eles encontram o manuscrito e ele pede para voltar para casa e diz que a esposa dele não estava no livro, mas estava na aldeia do Capricórnio. E Mori quer falar que o dedo ensaboado é egoísta, sendo que ele não deixou o cara voltar para casa para ver sua família porque a esposa dele estava desaparecida. Mori voltaria no castelo para buscá-la e o velho quer ir junto para ver seus personagens, mas eles não deixam, e a tia Eleanor estava indo para casa, pois estava quase tendo um infarto. Durante a noite, Meg estava na casa do velho e ela começa a escutar os livros contando a própria história, e quando ela lê em voz alta, aparece um cachorro, e vemos que ela tem a mesma habilidade do pai, e nesse momento me deu muita raiva desse velho, pois como ele não pode ir até os personagens, ele chamou os capangas do Capricórnio, pois queria conhecer sua criação. O problema é que agora não precisavam mais do Mori, pois a habilidade da filha era melhor do que a dele, pois ele não precisava sumir com ninguém. Eles estão seguindo de carro quando sentem que tem algo de errado, e Farid estava no porta-malas e Eleanor desistiu de ir embora, mas percebe que algo de ruim aconteceu, e quando chegam na cidade, eles precisam entrar ali e sair sem serem vistos, mas não dá muito certo, pois Farid faz barulho e mete o pé, e o dedo ferrado é capturado. Meg está sendo testada pelo Capricórnio, e ela estava conseguindo trazer muitos objetos dos livros, e eles veem que ela tem
tem mais controle, e Capricórnio quer trazer seu grande ajudante, o Sombra, e ela acha que ele destruiu todas as cópias, mas ele tinha uma reserva caso tudo desse ruim, e diz que se ela não lesse, faria brincadeiras com a mãe dela. Eles estão nas masmorras, e Meg diz que se o Dedo Empoeirado os ajudar, ela poderia o mandar para casa, pois para ela era fácil, e ele consegue ludibriar um dos guardas, mas mete o pé porque é vacilão, mas decide voltar porque é cagão, e Meg tem a ideia de fazer o velho escrever um novo final pro livro, pois poderia acabar com Capricórnio, mas eles são levados na hora, e ela é levada no meio de todos os capangas da história, pois seria um momento histórico para o mundo, pois quando o Sombra chegar, eles conseguiriam dominar o mundo igual na história. Mori começa a invadir o local com Farid e Dedo Empoeirado, e eles precisavam de alguma distração enquanto ela começa a ler o livro, e eles começam a colocar fogo no castelo, e Farid aprendeu o bafo do dragão com o dedo ferrado. O problema é que eles demoraram muito, e agora o Sombra foi invocado, mas o velho consegue entregar a parte da nova história, e ela começa a ler na loucuragem para não dar uma falecida de leve, e o Sombra vai atacando os próprios aliados, e depois eles começam a virar papel e conseguem acabar com Capricórnio. Meg consegue fazer a voz de sua mãe voltar, e agora todos precisavam fugir, pois o castelo estava desmoronando, e no final Mori quer cumprir sua promessa com o dedo cagado e começa a ler para ele voltar para casa, mas eles percebem que a história seria diferente, pois o furão dele ficou ali, então ele não vai se sacrificar para salvar o furão, e Farid diz que queria continuar naquele mundo. E esse foi o filme Coração de Tinta, o livro mágico, e com certeza deveria ter uma continuação, mas acho que deve ter dado ruim na bilheteria. E me diz aí se você já assistiu esse filme quando era mais novo, mas nunca soube o nome. E se você quer que a história termine feliz, deixa o like e se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder o que você não vai ganhar. Então só bora, bebê! Agora vou nessa, então beijos, abraços e fui!